E vamos que vamos de café na mesa, tamo junto, cara. Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou o Gabriel Frutuoso, muito prazer. Esse é o Café na Mesa, em que a gente conversa sobre várias paradas que tem a ver com o reino de Deus, com o evangelho e coisas que vão te ajudar a ter uma vida de excelência. Dizem que as perguntas mais difíceis são de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos, e eu vou falar hoje sobre para onde nós vamos, sobre propósito. Tá? A gente vai falar em seguida, talvez uns 3 vídeos sobre essa parada de propósito. Ou então, se der tudo, a gente vem nesse vídeo mesmo. Cara, o que será o propósito? Propósito é mais ou menos eu saber para onde eu tenho que ir. Tá? Propósito é saber o meu destino, saber a minha finalidade, saber para que eu fui criado. Então, por exemplo, por que a gente não pega uma bicicleta e começa a carregar a bicicleta andando por aí? Porque o propósito dela não é esse. O propósito da bicicleta é servir como transporte. E por que a gente não pega uma caixa e sai e sobe na caixa e fica empurrando a caixa? Porque o propósito da caixa não é ser um meio de transporte. Então cada coisa tem o seu propósito e nós também temos propósitos. A gente não chegou aqui à toa. Primeira coisa que eu preciso te falar, a gente não está aqui à toa. Deus nos criou com propósitos para agradá-lo e para servir as outras pessoas. Nenhum propósito tem a ver só contigo. Nenhum propósito tem a ver só com Deus e nenhum propósito tem a ver só com as pessoas. Os nossos propósitos são conexões disso tudo. Entendeu? Então, assim, quando a gente conhece o nosso propósito, a gente consegue avaliar melhor a nossa vida. Conhecer o nosso propósito nos dá o sentimento de satisfação. Então, eu sei para onde eu estou indo, cara. Eu consigo analisar se minha vida está realmente indo para o lugar certo. Então, eu identifiquei, por exemplo, que o meu propósito é falar sobre justiça social, tá? É viver a justiça. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um exemplo. Eu deixei o livro ali na sala, enfim. O exemplo do Luther King. Cara, é muito claro que o propósito do Luther King era lutar contra a segregação racial. Era lutar contra o racismo. Então, mano, vamos supor que o Luther King tá um dia, assim, alguém fala pra ele assim, caraca, Luther King, porra, tu tá gordão, hein? Mano, isso abala o cara. Talvez pode só mexer na autoestima e tal, mas o cara que tem um propósito firmado, ele sabe onde tem que chegar. Essas paradas não vão atrapalhar ele. Agora, para você comparar, imagina que você chega e quando isso é dito sobre o peso de um atleta, sobre quando aparece uma foto do Neymar acima do peso. Caraca, já gera a maior parada, porque o propósito do cara tem a ver com o esporte, né? Ou pelo menos o dom dele, coisa assim, a gente vai discutir isso depois. E isso impacta sobre a vida dele, sobre o desempenho dele. Então, saber o nosso propósito vai ajudar a gente em 2 paradas. A gente não se desanimar e a gente não se distrair. Então, quando eu sei o meu propósito, vamos supor, o meu propósito, vamos supor que eu saí daqui de Nova Iguaçu, sou de Nova Iguaçu, e eu tenho que ir para São Paulo. Cara, eu não vou parar em cada estabelecimento que me aparecer. Eu não vou ficar assim, cara, que vou parar nesse mercado, vou parar em uma loja, vou parar num shopping. Não, porque eu tenho um destino para chegar. Então eu não vou me distrair com coisas bobas. E, cara, tem tanta gente se distraindo com coisas idiotas e poderia já estar, correndo rumo ao propósito, e eu sou assim. Às vezes eu fico parando, cara, não é só lazer não, são coisas até boas, mas a gente perde tempo fazendo coisas idiotas, a gente perde tempo sofrendo com coisas idiotas, discutindo coisas idiotas, enquanto a gente poderia estar correndo atrás do nosso propósito. E aí, o outro lado da história. E quem não sabe o seu propósito? Quem não sabe o seu propósito, cara, tá perdido. Tá perdido.
simplesmente perdido. Essa pessoa deixa de aproveitar as maravilhas que Deus colocou na vida dela. Quem sabe o seu propósito, quem não sabe o seu propósito, se contenta em chegar em locais que são nada perto com aquilo que Deus construiu para ela. Vamos supor que você está aqui, isso é muito comum, quem é do Rio de Janeiro, já foi para Cabo Frio, sabe como que é essa parada. Você está aqui no Rio e você vai para Cabo Frio e tem a parada obrigatória ali, o ônibus para ali no Graal. Imagina que um cara entrou no ônibus, mano, sem saber para onde o ônibus estava indo, simplesmente colocaram ele lá, sei lá, dopado, não sei como é que ele foi, dormindo, e ele acordou, o ônibus parou, ele acordou no Graal. Cara, ali é muito maneiro, é bonito, parabéns, Graal, se quiser ir patrocinar o Café na Mesa, mandando vários cafés e vários graus, não. Enfim, imagina... O cara vai chegar e vai falar assim, pô, isso daqui é muito maneiro, isso daqui é bonito, vou ficar aqui. É isso que acontece. Tem uma trajetória, ele está no ônibus que tem um destino, que tem uma parada, mas tem um destino lá que é maravilhoso, cara. Cabo Frio é muito mais bonito que o Graal. Mas o cara que não sabe o propósito, o cara que não sabe o destino que Deus colocou na vida dele, o cara que não sabe a rota para onde a vida dele deve ir, ele se contenta com lugares que não são comparáveis com aquilo que Deus criou para ele. Então, mano, eu quero te ajudar. Eu oro para que você tenha um momento para refletir sobre os propósitos que Deus colocou na sua vida. Para você não se contentar com pouca coisa, com lugares insignificantes, com lugares que talvez seja até o contrário. Sabe, imagina que você está num lugar que está todo mundo te aplaudindo, todo mundo falando bem, todo mundo assim, caraca, parabéns, parabéns, e você não está se sentindo satisfeito porque o Criador te criou para outra finalidade. Imagina que eu estou aqui com o meu celular, tá aqui, ó, e aí tá todo mundo falando assim, caraca, esse celular, moleque, porra, serve bem para martelar, hein? Aí pega um prego e pá, e todo mundo, porra, esse celular serve. Mano, pode estar todo mundo falando bem, mas ele não foi criado para isso. Eu só vou conseguir avaliar bem quando eu usá-lo com a finalidade certa. Então, precisamos descobrir o nosso propósito. Precisamos parar, refletir, entender e falar assim, cara, eu preciso entender o meu propósito em Deus para eu viver aquilo para o qual Ele me criou. Então, vamos descobrir juntos. Não vai dar para fazer isso nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre essa parada aqui para a gente entender melhor o propósito que Deus colocou na nossa vida. É nóis, tamo juntasso, que Deus te abençoe. Café na Mesa, compartilha, curte, comenta esse vídeo e vamos!